Trabalhei com essa pombagira na Umbanda. Todo o tempo que eu fiquei na Umbanda, quem vinha, a Padilha não vinha, que ela falava que ela era rainha, não gostava de ficar atendendo aquele monte de gente. Aí ela mandava a Sete Catatumba, né? E eu trabalhei com essa pombagira há muito tempo. O Movimento Agô, ele ganhou uma notoriedade quando a gente ajudou um pessoal que sofreu intolerância religiosa na Bahia, né? Lá mesmo em Salvador. E aí eu fiz uma chamada, fiz uma movimentação, chamei todos os movimentos sociais. Hoje a gente podia pegar o carro e ir lá no túmulo, né? Sim, pode fazer um movimento. De Goiás para São Paulo não é tão corrida assim, ó. Podíamos ir de lá. De avião é 1h30. A Rainha das Sete Catacumbas. Sim, entendeu? Dá para fazer. Porque às vezes a pessoa acha que o Instituto Movimento Agô atua só no estado, mas na verdade a gente já fez atuação a nível nacional. A gente já fez atuação na Bahia, junto com esse grupo que sofreu intolerância religiosa, a gente fez um movimento. E eu não fui lá, eu fiz tudo pelo telefone, você acredita? Mandei mensagem para todo mundo e tal. A gente também fez uma atuação depois ali em Minas Gerais. A gente até participou de um evento lá, né, Alex? Teve até carro de som. O prefeito pagou até carro de som. Eu acordava no hotel com o povo gritando: Movimento Agô! Movimento Agô! Na cidade, Movimento Agô! Eu falei: Alex do céu. A gente tem, às vezes... Por exemplo, a gente que está aqui, o povo que está aqui em Goiás... Sim. Sim, o povo que está aqui... Sentar hoje aqui, ó, é muito importante o que vocês estão fazendo. Sentar aqui e falar assim, olha, pode parar com as suas pedras, porque eu não vou me calar. Porque muitos lá atrás morreram com essas pedras. E agora está vindo uma turma de alorixá mais novo, com garra, com força, que sabe a importância de registrar um boletim de ocorrência, juntar provas, encaminhar, fazer e acontecer. Sim, aí, só dando uma sequência aqui, né? Eu vou passar também, depois de falar dos direitos municipais, vou falar também sobre a legislação de Goiás, de alguns municípios, e depois passar os canais oficiais de apoio à denúncia. Só que o que acontece, né? Como a gente vai fazer... Eu espero que sábado a gente já crie a frente sacerdotal do povo de terreiro do estado de Goiás, para a gente poder fazer essa organização. Aí eu marco o dia da Assembleia, Ai, gente, não é Assembleia não, lá na Assembleia. Onde eu vou marcar, só falta a gente marcar uma data para agosto, a gente não marcou agora em julho, porque o povo estava tudo de férias, o povo governamental, né? Para a gente poder ir. Nessa frente, cada sacerdote vai ter a sua fala, entendeu? Porque a gente sempre vai para a mesa de autoridades ouvir o que as autoridades estão dizendo, né? Mas, na verdade, tem que ser ao contrário, audiência pública. A audiência pública, eu quero que as autoridades ouçam a gente, fazer uma escuta ativa. Porque todo evento que a gente vai, a gente ouve as autoridades, não é verdade? Mas dessa vez eu quero fazer uma audiência pública, onde as autoridades ouçam a gente. Então, eu quero que cada sacerdote que compõe a frente vá lá, fale um caso de intolerância religiosa que sofreu. É agora. Porque as secretarias vão estar sentadas. Nem que a gente anote assim, ó, pra você não esquecer, a gente anota. Vai estar sentado, porque aí depois não vai falar, eu estou sofrendo. A hora de dizer, ali mediante o secretário, mediante o ministro, mediante o delegado, é agora, sabe? Ó, tem uma pergunta da Mariana de Oxumaré, tá falando do contexto histórico. Dá pra abrir daí? Ficou longe ali pra mim? Deixa eu ler aqui. Dá uma lida aí. Gente, eu sou cega com óculos, sem óculos, eu tô com 5 óculos. O único que eu ainda tô enxergando é o velhinho, remendei todinho. A Mariana tá perguntando, de que forma a construção histórica do Estado laico do Brasil contribuiu ou falhou na garantia dos direitos à liberdade religiosa, especialmente para a religião de matriz africana? Então, quando a gente fala de construção histórica, e a gente fala de Estado laico, por exemplo, quando eles montaram o Estado laico, eles não montaram o Estado laico para o povo de matriz africana. E quando a gente fala de recorte histórico, a nossa religião já veio junto com escravos, né? Então, esses escravos, eles trouxeram memórias, porque eles já tinham sido proibidos, eles passaram pela árvore do esquecimento, onde eles tinham que esquecer o nome deles, a família, a mãe, o pai, a esposa, os filhos, qual que era a formação dele, qual que era a profissão dele, entendeu? Ele poderia ser rei, príncipe. Ele deu a volta na árvore do esquecimento, ele esqueceu, ele era um escravo, ele era um nada, ele era uma mercadoria, né? E a única coisa que não conseguiram tirar dele foi a fé, né? E ele trouxe o orixá dele aonde? No ori dele, porque ele já era iniciado. E por que o candomblé ele é único no Brasil?
Porque lá na África, cada cidade cultua um orixá. Então, Ogum State, todo mundo que nasce em Ogum State é de Ogum. Por isso que não existe santo errado. Porque se eu tivesse nascido lá em Ogum State, eu seria de Ogum. Hoje, aqui no Queto, eu sou de Oxumari, né? Se você tivesse nascido em outra cidade, você seria do santo daquela cidade. Então, o que acontece? O candomblé existe por quê? Porque todos esses escravos que vieram, para eles poderem cultuar, eles tiveram que se unir por um bem maior. Que era o quê? Era eles se manterem vivos através da fé deles. Aonde ali estava reunido várias etnias dentro de uma senzala. Entendeu? Dentro de um quadrado. E isso se perpetua há 400 anos. Então, quando a gente fala sobre recorte histórico, de sobrevivência, nós não sobrevivemos não é porque o Estado é laico. Nós sobrevivemos porque a gente escondeu o nosso orixá dentro dos santos católicos. Né? E hoje a gente tenta se libertar. Né? Hoje a gente tenta se libertar disso. Onde a gente quer mostrar para o orixá, onde as pessoas falam, hoje cresceu o número de macumbeiros, de povo de terreiro. Não cresceu não, sempre teve muita gente. Hoje as pessoas têm mais liberdade de se assumir. Por isso que a gente está sentindo que a intolerância religiosa está aumentando. Mas o laico ainda está só no papel, né? Sempre foi no papel. Senão a gente não estaria aqui hoje contando casos de intolerância religiosa. Com certeza. Mas eu pergunto para vocês, qual instituição governamental que vocês veem aí que é assumido realmente por pessoas de terreiro? Porque até mesmo no governo, quando as pessoas assumem ali uma cadeira que era para nos ajudar, essa pessoa pode até ser negra, mas ela geralmente não é candomblecista. Geralmente ela não é uma pessoa iniciada para orixá. Né? E quando alguém que é de orixá entra, se você fizer uma análise, essa pessoa não fica mais de 3 meses. Ela passa. Aí já é substituído por outro, aí passa, aí já é substituído por outro. E se você vê, nós que somos povo de terreiro, a gente que é consagrado realmente para um orixá, a gente não consegue se manter. Eu ia até citar o nome, né, do ministro que foi acusado de assédio, mas se a gente fizer uma análise, ele era uma pessoa de terreiro. Aí eu te pergunto, o certo não era de ser substituído por alguém também que era de terreiro, de candomblé? E aí eu te pergunto, com tantos nomes como a Djanila Ribeiro, com tantos nomes de pessoas que são inteligentíssimas, né, que poderiam estar aí assumindo algum ministério como ministro, tem algum ministro de terreiro? Tem algum ministro que é iniciado para orixá? Porque é mais